O Brasil é um país muito grande, e por ele ser um país grande, existem climas diferentes, altitudes e topografias diferentes, e diferentes qualidades de combustível, tá? Então a sua motocicleta aí no Nordeste, nossos irmãos do Nordeste, um forte abraço para vocês aí do Nordeste, do Norte, do Amazonas, de Manaus, pessoal do Norte do Brasil, tem um clima, tem uma topografia. Agora você aí do Sul, nossos amigos sulistas aí, um beijão, um abração para vocês todos aí. Vocês têm um tipo de clima, vocês têm um tipo de temperatura, um tipo de topografia. A regulagem para vocês são diferentes. A regulagem para ambos tem diferença. Então, se você comprar o carburador, como o nosso amigo Artigas aqui, ele é de Santa Maria, do carburador, ele fez a regulagem do carburador para ele lá, ele testou em duas motos. Ele colocou, fez uma regulagem e ficou maravilhoso. Só que quando chegou aqui em São Paulo, acho que... Você sabe a diferença de altitude? É mais baixo? Eu acho que é mais baixo. Então existe a diferença na regulagem do carburador. Tá? A gente vai tirar o carburador agora, vamos apresentar o carburador para vocês. Preciso dizer uma coisa. Carburador. O carburador ele não é responsável por tudo na moto. Ele não assume total responsabilidade pelo perfeito funcionamento do motor. Então as pessoas vão muito para cima de carburador. É igual o cara que tem uma suspensão ruim, ele acha que trocar amortecedor resolve todos os problemas. Aí de repente ele tem folga em pivô, folga na caixa de direção. Motor é a mesma coisa. O cara tem um motor que não está com funcionamento muito legal, a primeira coisa que ele vai para cima é do carburador. Mas às vezes o que acontece é que ele tem válvulas desreguladas, taxa de compressão muito baixa, está sem avanço no carburador, ou seja, a bobina de avanço no estator não está tendo avanço, tem vazamento nos coletores de admissão. Coletores de admissão ele acaba por não trocar os coletores. Essa moto em si, na verdade, esse motor é novinho, eu acabei de fazer esse motor. Esse motor não tem 1000 km rodados. Desculpa, Diva. Tá? Então os coletores são novos, as válvulas estão reguladas, a taxa de compressão desse motor está altíssima, ele ainda está amaciando. Então para esse tipo de problema eu não preciso revisar isso, tá? A única coisa que eu vou revisar, que eu vou recolher de novo a informação, é do avanço. Eu vou mostrar para vocês como se faz. E por que o avanço? O avanço é um recurso elétrico utilizado pelos engenheiros para que antecipassem o tempo da explosão, para que você tenha uma taxa de compressão, uma explosão sob a taxa de compressão altíssima. Então você pega exatamente o ponto onde quase está no ponto superior, ponto máximo superior, e aproveitar aquela taxa de compressão altíssima, tá? Para que você ganhe potência na aceleração, nas arrancadas. Em motores a ignição, sem componentes eletrônicos, esse avanço é um recurso usado de forma limitada ainda. Já os motores a injeção eletrônica, esse recurso de avanço acabou sendo usado em outros tipos de situações do motor, né? Ganhando um pouco mais de torque, em algumas situações até mesmo no momento que você vai pedir um watt, que é a aceleração total, ou então quando você liga um ar-condicionado, tá, e tudo mais, tá? Então às vezes você tem um problema de avanço na sua moto e você põe lá e ela é ruim de acelerar. Você vai acelerar ela ruim de acelerar, tá? O combustível brasileiro é complicado, tá? Mas nenhum deles é tão ruim quanto o combustível do paulistano, do paulista, tá? Aqui é complicadíssimo. Aqui é muito difícil. Você escolher um posto de confiança é você escolher algo que você seja enganado com menos frequência, não é? Contudo, ainda cabe dizer que alguns postos de combustíveis fazem isso, tá? Para que eu não tome um processo no meu bumbumzinho, tá bom? A gente está com as duas cubas preparadas, uma com detergente e uma com querosene, as duas ultrassônicas. Você quer que mergulhe aquilo em qual solução? Tem detergente e tem querosene, cada um uma cuba. Detergente remove óleo, né? Isso. Eu acho que é detergente, né? Beleza, a gente coloca na cuba ultrassônica. Isso. Por que ele está falando de cuba ultrassônica? Porque limpar um giclê
que é o giclê? Giclê é uma porca com furo. Giclê é uma porca com furo, tá? Só que é uma porca de alumínio e esse furo ele é calibrado. Giclê não é de alumínio, giclê é de bronze. É de bronze! Pelo amor de Deus, giclê de bronze. Ou seja, a espessura que está aqui nesse furo, ela é mais precisa o possível. O possível. E o simples fato de você ir na sua casa, pegar um arame e enfiar aqui dentro para limpar, você estupra você acaba estuprando. E você altera a vazão de combustível que passa por aqui. É por isso que um dos seus carburadores existe uma regulagem talvez diferente um do outro, ou um acaba cuspindo e o outro não gospe. Ou às vezes o seu carburador realmente nunca fica bom porque você acabou alterando essa medida. Então, para as pessoas que vão fazer esse tipo de limpeza, se de repente você conseguir fazer isso aqui, olha, e a sujeira sair, joia. Mas se for um carburador que ficou muitos anos parado lá, não é só porque você está conseguindo ver através do furo, não é só porque você está conseguindo ver que não tem sujeira lá dentro. Talvez você não esteja conseguindo ver exatamente a quantidade de abertura correta, porque ainda tem a sujeira lá dentro. Então nós vamos mergulhá-lo no ultrassom com detergente, na esperança de que a sujeira que esteja aqui seja algo gorduroso, porque o detergente destrói as moléculas de óleo e acaba tirando fora daqui. Se a gente perceber que não houve a desobstrução, então a gente parte para cima do querosene, tá? Vou dar todos os giclês para ele poder mergulhar, tá bom? O assunto, pelo qual eu estava falando das casas, das torres onde existem os orifícios calibrados, que são os giclês. Essas torres aqui, esse carburador trabalha assim, ó, agora está de ponta cabeça, ele trabalha assim, tá vendo? Dessa forma aqui. Então essas 3 torres, elas ficam assim, ó, desta forma aqui. E a cuba está justamente aqui, ó, nesta situação aqui, ó. A cuba está aqui. E esses giclês mergulham sobre a cuba. Então eu vou mostrar para vocês, ilustrar para vocês como é o funcionamento de um carburador, como é que ele funciona. Imagine isso, imagine isso aqui como se fosse isso aqui, ok? Ok. Agora imagine isso aqui, como se fosse isso aqui, como se fosse um giclê, como se fosse uma dessas torres. E isso aqui como se fosse o venturi do carburador. Ok? Como se fosse o venturi do carburador. Certo? Joia. Se eu não mergulhar isso na água, eu vou apertar aqui, só vai sair ar. Correto? A janelona aqui, eu vou meter água aqui. Agora. Olha o que acontece quando eu faço isso aqui, ó. Tá vendo? A água vai junto. Você tá vendo? É exatamente isso que acontece com o carburador. Essa água que foi junto aqui, você pode entender que é o quê? Que é a gasolina, que é o combustível. Tá certo que a gente está fazendo ao contrário. Aqui. O ar está entrando por aqui de forma pressurizada e passando pelo bico. O carburador, ele suga, né? É o motor quem faz essa sucção. E esse venturi que está aqui, o ar passa por aqui. Todos os carburadores, a entrada é maior e a saída é menor, para já provocar uma compactação do ar aqui. Ele entra maior e ele sai no orifício menor para já ver a compactação do oxigênio aqui. Aproveitando essa compactação, ela passa por aqui e carrega junto com ele o combustível que está aqui levando para o carburador. Agora, é dessa forma, é simples assim, é assim que funciona o carburador, tá? Agora, essa quantidade de combustível, ela pode se alterar e modificar baseado na quantidade de abertura da borboleta. Conforme você vai acelerando, você acelera aqui, a borboleta vai abrindo, né, ó, tá vendo? A borboleta vai abrindo, tá vendo? E o fluxo de sucção, ou seja, o fluxo de massa de ar que passa por aqui é maior e a quantidade de combustível que se leva é maior. Conforme vai alterando a quantidade de combustível necessária, vão entrando em ações
as diferentes torres de fixação dos orifícios calibrados, que são os giclês. Conseguiu entender? Fácil? Deu para entender? Lógico. Deu para entender? Lógico, legal. Mas aonde entra isso aqui? Aonde entra essa bendita dessa borrachinha? Que às vezes as pessoas perdem ela e montam ela sem. Monta o carburador sem. Essa borrachinha, ela simplesmente, ela obstrui o alojamento onde vai, ela obstrui o alojamento aonde vai o giclê de lenta. Por quê? O giclê de lenta é o único giclê que ele não pode participar dessa coleta direta da cuba para o motor. Ele não pode estar mergulhado direto no combustível, porque senão você não tem lenta. Porque senão a sucção de combustível é de forma descontrolada. Então o que o engenheiro fez? Ele tampou esse furo, ele tampou esse orifício, e a alimentação desse giclê vem pelo giclê de alta, que é esse giclê aqui, ó. Gordo burro. Não é no de alta, é no de média. É no de média, gordo burro. É por isso que você precisa ter essa tampa. Se você não tiver essa tampa, a chance de você nem ter aceleração é muito grande, que ela vai acabar sugando o combustível de uma vez da cuba. Tá? Deu para entender? Se não deu para entender, manda uma pergunta aí. Tá? Manda a pergunta vocês que estão na live aí. Tá bom? É o seguinte, a cuba ultrassônica dá uma ressonância no equipamento eletrônico que ninguém vai ouvir nada. Eu entendi, entendi. Então eu não liguei porque vai ressoar. Como funciona uma cuba ultrassônica? Vocês sabem como funciona uma cuba? Camejó, vem para cá que eu vou ensinar vocês como funciona uma cuba ultrassônica. A gente tem aqui dois exemplos de limpezas baseadas em ultrassom, ou seja, limpezas ultrassônicas. A gente tem aqui os bicos injetor, uma máquina de fazer testes de estanqueidade de bico injetor. Aqui você consegue fazer vazão, testes de estanqueidade, abertura de leque e equalização, se for mais de um bico. Os dois têm que estar injetando de forma parecidas, né, idênticas, e acaba mostrando aqui. Mas essa máquina ela aproveita para fazer limpeza do bico. Então você conecta os jumpers nos conectores de bico para provocar abertura e pulsação das bobinas dos bicos injetores, que aí ele vai abrir e fechar, e esse ato de abrir e fechar auxilia na limpeza. E ele mergulha aqui na cuba ultrassônica, aciona a limpeza e ele fica lá dentro fazendo limpeza. Aqui já é preparado somente para limpezas de carburadores. O Rubão tira o carburador lá, coloca aqui, liga, e aí esse carburador começa a receber um efeito ultrassônico para limpeza. Mas o que é isso? Como funciona isso? O som é vibração, correto? E essa vibração, dependendo da frequência do som, ela pode provocar uma vibração de forma bem considerável. Numa frequência bem pequena. Os engenheiros, os grandes engenheiros, principalmente os engenheiros japoneses, eles têm verdadeiro pavor de vibração. Porque a vibração ela é responsável pela maioria das desfixações de parafusos, arribites, arruelas, soldas, estruturas. Uma vibração pode derrubar uma casa. Uma vibração pode desconectar um sensor, pode desconectar um equipamento elétrico, pode soltar um parafuso, pode soltar uma porca. Por isso que se investiu muitos anos em como fixar um parafuso. Então existem fixações químicas, fixações por arruelas e tudo mais. Só que a vibração ela consegue fazer com que a sujeira saia do local onde ela grudou. Pode ser aderente o quanto for, mas a vibração fará com que ela saia fora. Então debaixo dessa cuba aqui, debaixo dessas cubas, existe uma espécie de um alto-falante. Só que um alto-falante sem a sua aba de morcego, sem aquela película fina, para que expanda um som de alta frequência. Se você vai olhar no seu alto-falante da sua casa aí, você vai ver que em volta dele tem uma membrana, e essa membrana expande o som e ele se torna em alta frequência e você escuta música, som, ou seja o que for.
Só que esses alto-falantes que estão aqui embaixo, eles estão sem essa membrana, estão apenas com a bobina, recebendo do aparelho uma frequência de som muito fina, muito pequena. E esse som acaba se dissipando pelo líquido que você colocar aqui. Para auxiliar, você acaba colocando um líquido detergente, desengripante, né? E essa vibração, ela acaba por passar pelo elemento que está lá dentro, e esse elemento que está lá dentro recebe essa vibração e a sujeira sai, e a sujeira se desprega. É muito útil porque o carburador é cheio das galerias, cheio dos lugares inacessíveis, que você não pode pegar, não consegue pegar alguma coisa para ficar cutucando, e também nem é aconselhável você ficar cutucando com aramezinho nos cantos do carburador, para você não estuprar, para você não alterar as medidas do carburador, né? Às vezes um carburador é condenado, por quê? Porque o cara que tentou limpar, ele foi com tanto ímpeto para tentar desobstruir as galerias, e acabou por alterando os orifícios e alterando a vazão do combustível, tá? A gente vai ligar a cuba, só que o som vai ficar horrível de vocês ouvirem, porque eles acabam interferindo nos equipamentos eletrônicos. Interfere bastante. Tá? É isso aí, o carburador já está aqui, na minha mão, tá? Então a gente já colocou os eclãs originais, tá? Eu já fechei toda a regulagem de ar aqui, que eu vou deixar a abertura correta que o Artigas mandou pra gente. A gente agora vai ensinar vocês a como usar aquela ferramenta aqui, ó, essa ferramenta aqui para vocês, tá? Essa ferramenta é um vacômetro, tá? Ela é utilizada para que você encontre o fluxo de massa de ar idêntico para as duas câmeras, ou seja, para os dois carburadores, tá? E como que a gente consegue fazer isso? Essa abertura, esse vacômetro é preso a um parafuso aqui no cabeçote, tá vendo? Bem aqui em cima. E diretamente no fluxo de massa de ar. E aí a gente vai regulando as aberturas das borboletas. A maioria das pessoas acreditam que para utilizar essa ferramenta e regular esse carburador é através dos parafusos de regulagem de ar combustível, mas não é. É através desse parafuso aqui, ó. Tá vendo? Esse parafuso, turn around. Melhorou? Melhorou. Esse parafuso aqui é o parafuso que te dá o recurso de manipular a borboleta do carburador secundário. Então você vai deixar o carburador secundário igual ao carburador mestre. O carburador mestre é aquele que tem o cabo, aqui onde vai preso o cabo do acelerador. Tá? Vamos lá? Essa moto, ela tá sem o cabo B. Tá? Você tá vendo aqui, ó, que eu tenho somente o cabo A preso a ela. Tá? Porque essa moto nós não terminamos ainda. Ela tá faltando o cabo B, tá faltando o cabo do RPM. Algumas coisas estão faltando. Para que serve o cabo B? Rapidinho, só para vocês entenderem. O cabo B normalmente é aquele que acompanha a abertura do carburador, né? Ela vai preso no sentido oposto. Então quando você acelera, um cabo puxa a borboleta e o outro segue para a abertura da borboleta, né? Mas o cabo B não é para te auxiliar na volta da borboleta. Às vezes as pessoas falam assim, sua moto às vezes está acelerada porque não tem o cabo B. Não, não é isso. O cabo B não serve para isso, não é para esse tipo de coisa. O cabo B é para evitar um efeito chamado stall. Esse termo é muito utilizado na aviação. Vocês já ouviram falar em stall? Stall é quando o avião está em plana, ele dá aquela cabeçada para baixo. Pipa. Já soltaram pipa? Às vezes você faz um pipa e você está soltando pipa em cabeça, naquela encabeçada assim. Isso é um stall, tá? É o momento em que o fluxo de ar inverte momentaneamente de sentido e o que deveria subir está descendo, tá? Isso acontece muito nos túneis de vento quando eles estão desenvolvendo carros para corrida, né? Na aerodinâmica. Então o que acontece, pega aquele carburadorzinho aí para mim, por favor. O que acontece, quando você está acelerando, a abertura da borboleta, ela chega num ponto que ela cria um vento, ela cria um fluxo de ar em que ela pode passar por cima e por baixo da borboleta, fazendo com que a borboleta passe por uma situação bem parecida a uma asa de avião. Então passa ar por aqui, passa ar por aqui. E essa situação pode provocar stall. É a borboleta, de repente, querer abaixar e fechar, ou então às vezes ela fica até trepidando assim, ela acaba trepidando. E você pensa que você tem problemas de alimentação de carburador, ou então até mesmo falhação de bobina, mas é a sua borboleta fazendo stall. O cabo B é para evitar essa situação, ou seja, você tanto estica o cabo para você acelerar, quanto você segura a estabilização. Então,
é uma coisa que você abre e fecha, são duas coisas segurando a borboleta assim. Então a borboleta está o tempo todo fixada nos dois sentidos, tanto por aqui quanto por aqui. Então se vier stall, ele segura, tá? É para isso que serve o cabo B. Eu deixei a abertura de ar com 2,5, tá? Aqueles parafusinhos embaixo que a gente tem no carburador, gente, presta bem atenção. Aquilo é para regulagem ar combustível. É para você alterar a mistura de ar combustível. Não é para equalizar a abertura de borboleta. Não é para você alterar o fluxo de massa de ar. Normalmente a gente solta aqui. Aqui já tá praticamente já tá solto já, tá vendo? Aqui tá solto. Aí pega uma fenda, né? Vai lá na regulagem, encosta lá, até aqui, porque esse é o mestre, tá? Esse é o mestre. Então você encosta lá e espera aqui dar uma abertura, ó. Começou a dar uma aberturinha de nada lá embaixo. Aí você vai trazer este aqui igual a este aqui. Isso é para você começar a regular na moto lá, tá? Aí o que você faz? Você faz isso aqui, ó. Dá uma olhada. Vou começar a soltar aqui. Vou começar a soltar aqui e você vai ver que esse cara vai começar a baixar. Olha lá ele abaixando. Tá vendo? Olha lá escalando a boca dele. Tá vendo? Olha lá. Vai baixando. Baixando. Olha lá. Fechou. Fechado o balcão, tá vendo? O balcão está fechado. Não tem nenhuma interferência do relógio ou das mangueiras nesse momento aqui. Agora eu vou abrir. Como esse vacômetro não tem gel, então quando você abrir, abre pouco. Você que tem um que não é a gel, abre pouco, para você não ter interferência dos solavancos de fricção. Na marcha lenta, eu tenho dois fluxos semi-idênticos, mas isso foi porque eu deixei assim na luz da bancada, lá na bancada, quando eu fiz a bancada, eu dei um contra-luz, né? E eu consegui eliminar qualquer feixe de fogo que passasse, qualquer luz que passasse. Por isso que os dois estão semi-idênticos na marcha lenta, tá? E olha que lenta. O carburador precisa que tenha avanço, tá? Avanço na ignição da motocicleta. E o avanço, você consegue verificar através da lâmpada strobo, tá? Eu já expliquei, vou explicar mais uma vez, que o avanço é necessário para que suba a taxa de compressão, para que, na verdade, a centelha venha no momento de uma taxa de compressão maior, que assim você aumenta o torque do motor no momento da aceleração, que é para o motor sair daquela situação confortável de inércia e entrar numa situação de RPM mais alto, tá? De start, de partida, né? Então vamos lá. Eu vou zerar aqui, certo? Eu vou zerar aqui, eu acabei de zerar a ferramenta, vou dar partida. Eu vou botar o estrobo pro estator. Vou encontrar o ângulo da moto. Aperta mais um. Na câmera é um pouco diferente, tá, gente? Na câmera é diferente. Tem avanço. Ó.
Isso aí.